vídeo de hoje eu vim te contar e falar um pouco a respeito de 5 erros graves que provavelmente você já cometeu ou que você também não pode cometer antes de investir em fundos imobiliários. Se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Robson Andrade e bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Se você não é inscrito do canal, te convido a se inscrever por aqui e me acompanhar, pois eu trago conteúdo semanalmente falando sobre o mercado financeiro, sobre dinheiro, sobre investimentos e várias outras coisas que estão relacionadas a esse contexto. Então, deixa o seu gostei, se inscreva no canal e me acompanhe por aqui. E para o vídeo de hoje, eu vim bater um papo com vocês a respeito de alguns erros que inclusive eu já cometi antes de começar a investir no mercado financeiro, em fundos imobiliários especificamente. São erros que muitas vezes estão imperceptíveis aos nossos olhos, mas que influenciam diretamente nos nossos resultados. E claro, o hábito em si de investir não é complexo, né? É muito simples. É só transferir o seu dinheiro para uma corretora ou até mesmo o dinheiro que você já tem disponível no saldo do seu banco, você já consegue ter acesso a vários investimentos, ou de renda fixa ou até mesmo variável. Então, o hábito em si de investir hoje em dia é muito fácil, muito acessível e muito simples. Porém, né, existe sempre e é sempre interessante que você busque o contexto primeiro, né, do porquê investir, por que eu vou investir em tal investimento, quais são meus objetivos, dentre outras. E falando sobre o nosso primeiro erro, sobre o primeiro erro que você não pode cometer antes de investir em fundos imobiliários, é ter um planejamento. É se planejar para que você possa investir da melhor forma possível e não se prejudicar. O planejamento em qual sentido? No sentido de que você precisa buscar definir as suas metas, né? A meta do porquê eu vou estar investindo em fundos imobiliários, por exemplo. O que é que eu espero, o que é que eu desejo, qual que é o meu planejamento financeiro doméstico, quanto que eu posso investir para que não comprometa a minha vida, né, o meu dia a dia. Até porque investir em algo que comprometa a sua vida, o seu dia a dia, não é investimento. Você está cometendo um grande erro, na verdade, né? Outro grande erro, que é não se planejar para que você tenha ali definido um valor fixo, que não interfira na sua vida, no seu dia a dia e, claro, possa olhar para o longo prazo após esse planejamento. Então, o primeiro erro que todo mundo comete é basicamente esse: é não se planejar, é não montar um plano, né, digamos assim, uma estratégia, uma meta, um objetivo para um determinado prazo, principalmente para o médio e longo prazo, e não ter, né, um controle pessoal. Por que eu vou começar a investir em fundos imobiliários? Já montei a minha reserva de emergência? Ou se não montei minha reserva de emergência, como que é a minha situação financeira no momento? Vai comprometer investir tal valor em fundos imobiliários ou não? Então, é muito importante você se planejar para investir, principalmente na renda variável, que é mais voltada para o longo prazo, né? Aí tem fundos imobiliários, tem as ações, tem os outros investimentos também. E claro, primeiro, pensar principalmente na renda fixa, em ter uma garantia, uma reserva de emergência, né? Não que seja obrigatório, mas é interessante que você pense nisso também. E aí você começa a migrar para os outros investimentos. O segundo erro grave e que você precisa também ter sempre ciência é sobre não estudar a respeito do segmento daquele fundo imobiliário que você quer investir. Investir simplesmente porque alguém falou que é bom, ou porque fulano indicou, meu amigo indicou, ou eu escutei em algum lugar, vi um vídeo no YouTube falando que tal fundo imobiliário é bom, mas eu nem sei do que se trata, né? Eu só simplesmente vou lá e compro. E muitas vezes nós fazemos isso também. Eu não entendo, né, o impacto daquele fundo imobiliário, daquela minha escolha nos meus planos. O fundo imobiliário que eu vou investir, por exemplo, é de qual segmento? Que tipo de retorno ele apresenta consequentemente, de forma constante? Está pelo menos me pagando ou pode me pagar pelo menos o que uma inflação, acima da inflação? Pode me pagar pelo menos o desempenho que um CDI, por exemplo, tem e pode me pagar também acima disso? São coisas que você precisa levar em consideração, porque não faz sentido, né, eu tirar meu dinheiro de um investimento que paga, por exemplo, 11% ao ano e alocar ele na renda variável, onde eu vou ter um retorno de 7%, além daquele risco de perder com a desvalorização, consequentemente, ou ganhar, claro, também com a valorização de uma cota de um fundo imobiliário. Por isso que é muito importante que você busque se informar a respeito daquele fundo imobiliário que você acredita ser interessante para investir. E não só simplesmente ir lá por indicação, por impulso, né, ou por simplesmente acreditar que está fazendo um ótimo investimento, sem antes
olhar um pouco das informações, dos fundamentos que são essenciais para uma ótima escolha e para um sucesso muito mais aceitável no médio e longo prazo dos seus investimentos. E esse, claro, é o segundo erro que nós cometemos muitas vezes, né? Pegar simplesmente indicação, digamos, às vezes ter um pouco de preguiça de se informar mais sobre as coisas e isso, consequentemente, acaba gerando frutos ruins para as nossas escolhas e para os nossos objetivos, né? Que todo mundo tem um objetivo e define geralmente um objetivo ali para quando começa a montar uma carteira de investimento por longo prazo. Às vezes a pessoa quer uma aposentadoria só de renda mensal, né? Investe em fundos imobiliários esperando receber um rendimento mensal todos os meses ali, suficiente para auxiliar na aposentadoria, para usar de outra forma, como uma segunda forma de fonte de renda, né? Querendo ou não, isso acaba se transformando ao longo do tempo em uma renda também recorrente. Então, às vezes a pessoa trabalha, ela quer ter um pé de meia, digamos assim, ali no médio e longo prazo. Outro erro muito comum, investir apenas pelo valor do rendimento ou também pelo conhecido dividend yield. E aí é um link principalmente falando sobre o nosso segundo erro. Muitas pessoas acabam optando por investir muitas vezes em um fundo imobiliário que tem um rendimento elevado, que paga 15, 20, até mais de 20% ao ano. Ou que pagou, na verdade, né? Porque definir o futuro, isso aí, infelizmente, ninguém tem bola de cristal. Eu não posso simplesmente olhar para um fundo imobiliário porque pagou o mês anterior 2% ao mês, que vai pagar no próximo mês 2% também. Se ele for um fundo imobiliário de um segmento específico e isso ser recorrente dele de outros períodos também, pode até ser que ele consiga pagar no próximo mês, né? Mas existem fundos imobiliários de papel que tem uma performance de acordo com taxa de juros. Você tem fundos imobiliários, por exemplo, de tijolo, um HGLG, um fundo imobiliário de shopping ou de outro imóvel físico específico, que tem um desempenho diferente, mas que ao longo prazo é mais consistente, né? Por exemplo, paga 7% ao ano, independente da situação. É mais comum você encontrar isso em fundos imobiliários físicos, de imóveis físicos, do que em fundos imobiliários de papel. Por isso que é muito importante que você não olhe só para o dividend yield. Porque, consequentemente, imagine o seguinte, né? No mercado financeiro, quando se fala de renda, de rendimento, quanto mais você vê algo te oferecendo mais retorno, mais rendimento, mais lucro, mais risco esse mesmo investimento vai estar te oferecendo também. Não existe aquele investimento seguro, 100% seguro, que vai te pagar milagrosos rendimentos, milagrosos dividendos, milagrosos rendimentos mensais. Então, desiluda disso aí. Por isso que é muito importante. Tome cuidado, principalmente com fundos imobiliários que tem um rendimento muito elevado, né? Tenha em consideração o porquê ele está pagando aquilo, se é algo recorrente, se é algo de momento ou não. E isso é importante para que você não cometa esse tipo de erro também. E o quarto erro é insistir em alocar o capital, o seu dinheiro, todo em um único fundo imobiliário. Não praticar o hábito da diversificação. Diversificar é basicamente dividir o seu patrimônio em outros ativos, né? Por que deixar, por exemplo, o meu capital? Eu tenho 50 mil reais para investir hoje. Vou pegar esses 50 mil, vou jogar ele simplesmente em um fundo imobiliário XPTO que está pagando 15% ao ano. Mas e se acontecer algo com esse especificamente fundo imobiliário e ele parar de pagar essa porcentagem ou algum outro imprevisto? Como que fica o seu patrimônio? Né? Imagine no cenário mais pessimista de todos que esse fundo imobiliário entrasse em colapso ou algo assim. Além de você perder com a desvalorização da cota, você perderia rendimento e várias outras coisas em consequência. E se eu praticar o hábito de diversificar, por que não pegar esses mesmos 50 mil e dividir em 5 fundos imobiliários de segmentos diversificados, com bons ativos, que traga um equilíbrio para minha carteira, que ao invés de um só pagar 15%, por exemplo, eu tenho uma carteira que me paga em média 10% ao ano. Eu tenho um rendimento mais conservador, mais aceitável, mas eu também tenho segurança. E é nesse aspecto que você também precisa pensar para não cometer os erros que eu já citei anteriormente. Diversificar é importante por esse motivo, né? É aquele ditado, nunca pôr todos os ovos no mesmo cesto, e sim dividir e separar para que se algo aconteça com um, você tem outras opções ali para te dar um suporte. A mesma coisa do sentido de investir em um fundo imobiliário que tenha um único imóvel. Se eu alugo o meu espaço, o meu prédio, a minha casa, né, para uma única pessoa, e essa pessoa deixa de pagar o aluguel, eu vou viver de renda do quê? Se eu não tenho mais nada, se eu não tenho outro inquilino, pelo menos me dando uma assistência, uma renda que eu possa pensar em algo e planejar para outra coisa. É mais ou menos o mesmo intuito, né?
Então tomem cuidado e não cometam esse erro. Existem muitos bons fundos imobiliários de vários segmentos e é possível montar uma carteira de investimento bem diversificada, bem segura e ter, claro, segurança e rentabilidade andando em conjunto para os seus objetivos. E o último erro, o nosso quinto erro, o quinto erro que geralmente todo investidor iniciante comete é a impaciência. E eu vou falar que isso tem muito a ver com o primeiro item que eu citei, com o primeiro erro que é muito comum, a falta de planejamento. O impaciente é aquele que comete atos muitas vezes impensáveis no momento ali, no calor da coisa. Por quê? Se você coloca o seu dinheiro em um fundo imobiliário e por algum momento esse fundo imobiliário te dá um resultado ruim, começou a desvalorizar, por exemplo. Assim que eu comprei valia 10, agora está valendo 8. Eu fico com medo, eu fico assustado, apavorado com aquela situação e eu vou lá e vendo e fico no prejuízo. Isso eu faço em pouco tempo, né? Eu comprei hoje, daqui a um mês o fundo imobiliário está negativo, em R$1, por exemplo, do preço que eu paguei. Isso é algo tão comum de acontecer na renda variável, né? Por isso que ela tem esse nome, por o intuito de ser realmente esse. Variável no sentido de que eu não tenho garantia real nem de ganho e também não tenho garantia real de perca. Eu estou dentro de algo variável. Os rendimentos são variáveis, o retorno meu é variável. Por quê? Porque acontece de tudo. E quando você investe em fundos imobiliários, você tem que ter ciência principalmente disso. Então, por um momento de impaciência, você pode acabar cometendo esse tipo de erro. No longo prazo, muitos ativos acabam estando muito baratos e se encarecendo, né? Se eu compro um fundo imobiliário, por exemplo, com preço justo hoje, próximo do seu PVP, e que não seja por um motivo ruim, eu tenho muito mais possibilidade de no longo prazo ver ele se valorizar, principalmente fundos imobiliários que possuem imóveis físicos, né? E se eu comprar esse fundo imobiliário com seu preço muito mais elevado, ele já no seu preço topo, né, no seu preço teto, como que fica a tendência desse imóvel, desse ativo ao longo do tempo? Provavelmente se desvalorizar. Pode voltar a se valorizar em algum momento. Ao longo de toda a jornada de investidor, principalmente na renda variável, isso acontece diversas vezes. E aí, se eu estou olhando só para hoje, para querer um resultado imediato, um resultado bom para minha carteira de investimento, só para um mês, 2 meses, para 6 meses, é muito fácil eu cometer esse erro. Eu comprei, queria um retorno muito mais acima daquele que a realidade pode entregar, e eu vou lá e vendo, fico no prejuízo, acabo me culpando, né, terceiros pelo erro que eu cometi, e isso está ligado diretamente à questão da paciência. Então são 5 erros que praticamente todo mundo comete, e eu falei para vocês aqui para que vocês possam refletir quando for a vez de vocês começarem a investir, ou se você já comete algum desses erros, que você possa reavaliar e tomar mais cuidado para que você tenha muito mais sucesso na sua carreira de investidor, na sua jornada de investidor, que é o que eu espero que aconteça. Beleza? Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento com mais conteúdo.